Meu chefe dava em cima de mim. E quando eu recusei, minha vida virou um inferno. Do nada começaram a aparecer cabelos na comida. E ele sempre colocava a culpa em mim. Me humilhava na frente de todo mundo e fazia parecer que eu era incompetente. Só que chegou um ponto que eu cansei de abaixar a cabeça. E decidi mudar o jogo de um jeito que ele nunca esperava. Sabe aquele momento em que você percebe que a sua vida se tornou um campo de batalha? Mas o inimigo é a pessoa que assina o seu contra-cheque? Eu sempre amei cozinhar. Para mim, a cozinha de um restaurante não é apenas um lugar de trabalho. É uma orquestra. O som das facas, o chiado da gordura, o cheiro de manjericão fresco. Tudo isso me dava vida. Mas o senhor, Fontana, meu chefe, transformou esse paraíso em um pesadelo calculado. Ele tinha um alvo nas minhas costas e um método bem específico para me torturar. Fios de cabelo. Toda vez que um prato voltava da mesa 14 ou da mesa 22, com um fio longo e castanho, o mundo parava. Ele não conferia as câmeras, não perguntava aos outros garçons. Ele simplesmente atravessava a cozinha, jogava o prato na minha frente e gritava que eu era um desleixo humano. O que ele não sabia, ou fingia não saber, é que eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria a cor daquela guerra. Literalmente. Mas antes que eu chegasse ao azul, eu tive que sangrar muito no castanho, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente perturbadoras. Trabalhar no L'Hérédité era o sonho de qualquer jovem cozinheiro na cidade. Era um restaurante de elite, pratos caros, guardanapos de linho e uma reputação impecável. Eu ralei por 2 anos como auxiliar de limpeza e preparo até finalmente conseguir minha praça nas massas. Eu era meticulosa. Usava rede de cabelo, uma bandana por cima e, às vezes, até um boné para garantir que nenhum átomo do meu corpo caísse na comida. Eu respeitava o cliente. Mas o Sr. Fontana, ele respeitava apenas o poder. Ele era um homem baixo, de terno sempre apertado demais e um hálito de café expresso que me dava náuseas. Desde que eu recusei um convite dele para um jantar particular, logo após a minha promoção, a atmosfera mudou. A admiração profissional dele se transformou em uma perseguição implacável. O primeiro incidente aconteceu em uma noite de sábado, com a casa lotada. Eu estava finalizando um fettuccine Alfredo perfeito. O molho estava aveludado. O queijo derretendo na medida certa. 10 minutos depois, Fontana entra na cozinha com o rosto vermelho, as veias do pescoço saltando. Ele não disse uma palavra. Ele apenas colocou o prato na bancada de inox e apontou. Lá estava ele. Um fio de cabelo castanho, idêntico ao meu, enrolado em um pedaço de massa. Outra vez, Helena. Você quer fechar o meu restaurante? Ele sibilou, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse, mas alto o suficiente para que a tensão se espalhasse como veneno pela linha de produção. Sr. Fontana, eu estou usando proteção tripla. É impossível ser meu, respondi, tentando manter a voz firme apesar do meu coração martelar contra as costelas. Impossível! O cabelo é castanho. Você é a única aqui com esse tom. Ou você assume que é porca, ou você está fora. Eu engoli o seco. Eu precisava daquele emprego. Minha mãe estava doente. As contas de luz não esperavam por justiça poética. Eu pedi desculpas por algo que eu não fiz. Eu refiz o prato com as mãos tremendo. Naquela noite, eu chorei no vestiário. E você? O que você faria se fosse humilhada publicamente por um erro que você tem certeza absoluta que não cometeu? Sabendo que sua sobrevivência depende desse agressor, você baixaria a cabeça ou começaria a investigar? Eu escolhi investigar. Mas Fontana era esperto. Na semana seguinte aconteceu de novo. E na outra. Tornou-se um padrão. Sempre que eu ganhava um elogio de um cliente ou que o chefe principal, o Sr. Marcelo, dizia que meu tempero estava superando o dele, um cabelo aparecia. Era como se Fontana tivesse um estoque de fios meus. Eu comecei a ficar paranoica. Eu limpava minha bancada com álcool de 5 em 5 minutos. Eu trocava de bandana 3 vezes por turno. Eu até comecei a escovar o cabelo em casa. Recolher cada fio da escova e queimar no lixo, só para ter certeza de que ninguém poderia pegar nada meu. Mas os cabelos continuavam aparecendo. A pressão era insuportável. Meus colegas começaram a me olhar com pena, e alguns com desprezo. A garota do cabelo
Era assim que os garçons me chamavam pelas costas. Fontana começou a descontar do meu salário o valor de cada prato devolvido. Em um mês, eu perdi quase 30% dos meus rendimentos. Eu estava ficando sem dinheiro para o aluguel e sem sanidade mental. A cada incidente, Fontana me chamava na salinha dele. Ele fechava a porta, sentava-se na cadeira de couro e dizia que, só ele, poderia me proteger da demissão, que o conselho do restaurante queria minha cabeça, mas que ele tinha um carinho especial por mim. Ele tocava no meu ombro com aquela mão úmida, e eu sentia vontade de vomitar. Helena, querida, por que você dificulta tanto as coisas? Um jantar, uma conversa fora daqui, e talvez esses seus problemas de higiene desapareçam. Ele disse em uma tarde de terça-feira, enquanto olhava fixamente para o meu decote. Ali, o estalo aconteceu. Não era sobre higiene. Nunca foi. Era sobre controle. Era um jogo de cerco. Ele estava tentando me quebrar financeiramente e psicologicamente para que eu me tornasse vulnerável o suficiente para aceitar as investidas dele. Era uma tática de predador. Ele criava o problema e se oferecia como a única solução. Naquela mesma noite, eu saí do restaurante às 2 da manhã. Eu passei em frente a uma farmácia 24 horas. Eu entrei. Meus olhos foram direto para a seção de tinturas de cabelo. Eu vi o loiro, o ruivo, o preto. E então, no final da prateleira, uma caixa que brilhava sob a luz fluorescente. Azul elétrico. Eu sorri pela primeira vez em meses. Uma ideia maluca, perigosa e absolutamente genial começou a tomar forma na minha mente. Se o problema era o cabelo castanho, eu eliminaria o castanho. Eu daria a ele o que ele queria. Uma prova visual inquestionável. Cheguei em casa e fui direto para o banheiro. Enquanto eu aplicava química, eu sentia como se estivesse me armando para uma guerra. O cheiro forte da amônia era o meu perfume de batalha. Quando lavei o cabelo e me olhei no espelho, eu não era mais a Helena acuada e silenciosa. Eu era uma declaração de guerra ambulante. O azul era vibrante, quase neon. Não havia como ignorar. Não havia como confundir. No dia seguinte, cheguei ao restaurante mais cedo. Coloquei minha rede, minha bandana e o boné, mas deixei uma mecha azul propositalmente aparecendo na lateral, logo acima da orelha. Quando Fontana entrou na cozinha para a inspeção matinal, ele parou bruscamente. Ele olhou para o meu cabelo como se tivesse visto um fantasma. O que é isso, Helena? Ele gaguejou, a confiança vacilando por um segundo. Mudei o visual, Sr. Fontana. Achei que precisávamos de um pouco mais de cor na cozinha. E, sabe como é? Agora vai ser impossível alguém confundir um fio meu com o de qualquer outra pessoa, não acha? Eu dei o meu sorriso mais cínico. Ele ficou mudo. O rosto dele passou do branco para o cinza. Ele se virou e saiu sem dizer uma palavra. Naquela manhã, o serviço correu maravilhosamente bem. Eu estava nas nuvens. Eu achei que tinha vencido. Eu achei que, ao tirar dele a arma do cabelo castanho, ele recuaria. Pobre de mim. Eu não conhecia a profundidade da maldade de um homem que se sente desafiado em seu próprio território. A hora do jantar chegou. O restaurante estava fervendo. Autoridades locais, críticos gastronômicos, todos estavam lá. Eu estava na minha praça, comandando os risotos com uma precisão cirúrgica. Até que o Sr. Marcelo, o chefe executivo, foi chamado à mesa do cliente mais importante da noite, o prefeito da cidade. Eu vi pelo vidro da cozinha. Marcelo voltou com um prato de risoto de açafrão nas mãos. Ele parecia pálido. Ele não veio até mim. Ele foi direto para o Sr. Fontana, que estava perto da saída. Eles conversaram baixo. Fontana olhou para mim com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Era um brilho de triunfo. Um brilho de quem tinha acabado de armar uma armadilha e estava prestes a puxar o gatilho. Ele caminhou lentamente até a minha praça. O silêncio caiu sobre a cozinha como um cobertor pesado. Ele não gritou. Ele apenas colocou o prato na minha frente. Você achou que seria esperta, Helena? Você achou que uma tinta de farmácia ia esconder sua incompetência? Ele pegou uma pinça de cozinha e mergulhou no risoto. Ele puxou algo de lá de dentro. Meu coração parou. Meus pulmões travaram. Lá, pendurado na pinça, brilhando sob as luzes da cozinha, estava um fio de cabelo. Mas não era castanho. Era um fio longo, grosso e de um azul elétrico idêntico ao meu. Eu senti o chão sumir. Como? Eu tinha sido paranoica. Eu tinha verificado tudo. Não havia como aquele cabelo ter caído ali.
mas as evidências estavam diante de todos. Os outros cozinheiros deram um passo atrás, como se eu estivesse contaminada. O Sr. Marcelo balançou a cabeça, decepcionado. Desta vez não tem desculpa, Helena, disse Fontana, sua voz agora carregada de uma falsa tristeza. Isso é sabotagem. Você está demitida. E por causa do cliente envolvido, eu vou garantir que você nunca mais encoste em uma panela nesta cidade. Saia agora. Eu olhei para o fio azul. Olhei para o rosto vitorioso de Fontana. E então algo clicou na minha mente. Algo que ele não esperava que eu percebesse. Eu olhei para o prato de risoto. Olhei para a pinça e depois para a lixeira de orgânicos atrás dele. Eu não peguei minhas coisas. Eu não saí chorando. Eu respirei fundo e disse algo que fez o sorriso dele desaparecer instantaneamente. Senhor Fontana, se esse cabelo é meu, por que a raiz dele é branca? A cozinha inteira congelou. Fontana deu um passo atrás, o suor começando a brotar em sua testa. Ele não sabia que, na pressa de me incriminar, ele tinha cometido um erro fatal. Um erro que estava prestes a revelar não apenas a perseguição contra mim, mas algo muito mais sombrio que acontecia nos bastidores do L'Heredità. O que você faria agora? Você sairia correndo para provar sua inocência ou esperaria para ver até onde o buraco da fechadura te levaria? Porque o que eu descobri nos 5 minutos seguintes faria aquele fio de cabelo azul parecer o menor dos meus problemas. A tensão estava tão alta que você podia ouvir o chiado de uma única gota de água batendo na chapa quente. Fontana tentou esconder a pinça, mas eu fui mais rápida. Eu segurei o pulso dele. Vamos olhar de perto, Sr. Fontana. Todo mundo. Olhem a raiz. E foi ali que a máscara começou a cair. Mas eu não fazia ideia de que a queda seria tão violenta. Vamos olhar de perto, Sr. Fontana. Todo mundo. Olhem a raiz. A cozinha inteira parecia ter prendido a respiração. O cheiro de alho queimando em alguma praça, esquecida empesteava o ar, mas ninguém ousava se mexer. Eu segurava o pulso de Fontana com uma força que eu nem sabia que tinha. A mão dele tremia não de medo, mas de uma fúria contida, a fúria de um predador que vê a presa escapar por entre os dedos. O chefe Marcelo se aproximou, a testa franzida, os olhos semicerrados. Ele pegou a pinça da mão relutante de Fontana e aproximou o fio de cabelo da luz dicróica da bancada. Houve um murmúrio coletivo. A raiz do cabelo, os primeiros 2 milímetros, não eram azuis. Eram de um branco leitoso, quase transparente. Helena. Marcelo começou, a voz grave e confusa. Sua raiz? Quando você pintou ontem, você não descoloriu até a raiz? Não, chefe. Eu pintei em casa, com tonalizante. Eu deixei 1 centímetro da minha raiz castanha original para não agredir o couro cabeludo. O azul começa depois. Eu olhei diretamente para Fontana. O rosto dele estava petrificado. A armadilha dele, meticulosamente armada, tinha acabado de se voltar contra ele. Então, continuei, minha voz ganhando uma frieza que vinha do fundo da minha alma ferida. Se esse cabelo é azul na ponta, mas branco na raiz, ele não saiu da minha cabeça. Alguém pegou um fio de cabelo branco e pintou de azul. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que você sentiria se estivesse no meu lugar? Uma mistura de triunfo e terror absoluto. Porque eu sabia que, ao desmascará-lo daquela forma, eu não estava apenas salvando meu emprego. Eu estava declarando uma guerra total contra um homem que não conhecia limites. Fontana soltou um riso nervoso seco. Isso é ridículo. Uma teoria da conspiração. Você está desesperada, Helena. Você mesma deve ter pintado o cabelo de um estranho e jogado aí para tentar me incriminar. A audácia daquela mentira foi como um tapa na minha cara. A sensação de injustiça subiu pela minha garganta, quente e sufocante. Como ele podia ser tão vil? Como ele podia olhar na minha cara e reescrever a realidade daquela forma? Quem teria um cabelo branco aqui, Fontana? Marcelo perguntou, sua voz subindo de tom, perdendo a polidez habitual. Os olhos de todos na cozinha vagaram. A maioria da equipe era jovem. O único com cabelos brancos visíveis era o Sr. Nonato, o lavador de pratos, que ficava nos fundos e mal interagia com a linha de produção. Pode ser de qualquer cliente. Fontana gritou, perdendo a compostura. Um cliente idoso. O prefeito. E o cliente idoso resolveu passar tonalizante azul elétrico no cabelo antes de vir jantar?
Retruquei, sentindo a raiva me dar uma clareza mental incrível. Chega! Berrou Fontana, o rosto agora roxo de ódio. Eu sou o dono deste restaurante. Eu decido quem fica e quem sai. Você está demitida, Helena. Fora daqui agora. Antes que eu chame a polícia por vandalismo e contaminação de alimentos. Ele avançou para cima de mim, a mão levantada como se fosse me empurrar para fora da cozinha. Eu não recuei. Eu estava pronta para o confronto físico, se necessário. Eu não ia sair dali como uma perdedora. Mas antes que ele me tocasse, o chefe Marcelo se colocou entre nós. Ele era um homem alto e robusto, e sua presença física anulou Fontana instantaneamente. Não, Fontana. Ela não vai a lugar nenhum, disse Marcelo, com uma calma assustadora. Isso foi longe demais. Há meses eu venho notando essa sua obsessão com a Helena. E esse cabelo, isso cheira mal. Muito mal. Você está se demitindo também, Marcelo? Fontana cuspiu as palavras. Se for para compactuar com essa perseguição nojenta, talvez, Marcelo respondeu. E então, ele fez algo que mudou tudo. Ele se virou para a lixeira de orgânicos, aquela que ficava logo atrás de onde Fontana estava quando Marcelo voltou da mesa do prefeito. O que você está fazendo? Fontana tentou intervir, mas Marcelo já estava revirando o lixo com uma luva de látex. Eu vi você parado aqui quando eu voltei, Fontana. Você estava inquieto, disse Marcelo. De repente, Marcelo parou. Ele puxou algo do meio de cascas de batata e restos de molho tomate. Era um pequeno pote de plástico descartável, daqueles usados para porções de molho para viagem. E dentro dele, havia um resto de tinta azul, a mesma tinta azul que eu tinha usado. A mesma tinta que eu tinha deixado no vestiário dos funcionários, dentro da minha bolsa aberta, na noite anterior. O que se seguiu foi um caos controlado. Marcelo segurou o pote, como se fosse uma prova de um crime. Ele olhou para Fontana com um desprezo que eu nunca vi em um ser humano. Você não apenas pegou um fio de cabelo, Fontana. Você roubou a tinta da Helena, pintou um cabelo branco, provavelmente do Sr. Nonato, que você deve ter pegado no chão do banheiro, e jogou no prato do prefeito. Você sabotou o próprio restaurante para destruir uma funcionária que não aceitou ir para a cama com você. A verdade explodiu na cozinha como uma bomba. Meus colegas engasgaram. Alguns cobriram a boca com as mãos. O Sr. Nonato, nos fundos, abaixou a cabeça, envergonhado por ter sido usado sem saber. A sensação de revolta no ambiente era palpável. Eu não era mais a garota do cabelo. Eu era a vítima de um monstro. Fontana estava encurralado. Ele olhou em volta, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de nojo e fúria. Ele tentou gaguejar uma desculpa, uma última mentira, mas Marcelo não permitiu. Saia da minha cozinha, Fontana, disse Marcelo, a voz baixa vibrando de raiva. Vá para o seu escritório. O conselho do restaurante vai saber disso agora mesmo. Eu vou pessoalmente levar esse pote e o prato com o cabelo azul e branco para o Sr. Lorenzo. O Sr. Lorenzo era o sócio majoritário do L'Heredità, o homem que realmente mandava nas finanças. Fontana, humilhado, desmascarado e sem poder, deu meia volta e saiu correndo da cozinha, a porta batendo com força atrás dele. Houve um momento de silêncio absoluto. Eu tremia da cabeça aos pés. A adrenalina estava baixando, e uma exaustão profunda estava tomando conta. Eu olhei para Marcelo, e meus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de alívio. Um alívio que eu não sentia há meses. Voltem ao trabalho, gritou Marcelo para a equipe, mas com uma voz mais suave. E então, ele veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Sinto muito, Helena. Eu deveria ter percebido antes. Eu deixei esse homem te torturar na minha frente. Obrigada, chefe. Obrigada por acreditar em mim, eu consegui dizer, com a voz embargada. Naquela noite, o Sr. Lorenzo veio ao restaurante. Ele assistiu às gravações das câmeras de segurança do corredor que dava para o vestiário. E lá estava, Fontana entrando no vestiário feminino durante o turno da tarde, saindo minutos depois com algo escondido na mão. Não havia câmeras dentro do vestiário, mas a evidência circunstancial, somada ao pote de tinta no lixo e ao cabelo com raiz branca, foi o suficiente. O clímax emocional daquela jornada não foi a demissão de Fontana, que aconteceu no dia seguinte,
Foi quando o Sr. Lorenzo e o chefe Marcelo me chamaram no escritório. Me chamaram no escritório. O escritório que agora estava vazio da presença tóxica de Fontana. Helena, disse o Sr. Lorenzo, um homem idoso e distinto. O que aconteceu com você é imperdoável. Nós falhamos em protegê-la. Esse homem, ele usou o nome do L'Heredità para cometer abusos. Ele fez uma pausa, olhando para mim com respeito. Você mostrou uma coragem incrível. Não apenas para defender sua honra, mas para expor um predador. O L'Heredità não seria nada sem a paixão e a integridade de cozinheiros como você. E então, ele me fez uma proposta. Fontana estava fora, banido do restaurante e da sociedade, respondendo a processos por assédio moral e sexual. O cargo de gerente geral estava vago. O chefe Marcelo seria promovido a diretor de operações. E a praça de chefe executivo da cozinha seria minha. Eu paralisei. De garota do cabelo a chefe executiva do restaurante mais prestigiado da cidade. Em menos de 24 horas. Nós queremos que você lidere esta cozinha, Helena. Com a sua integridade, com o seu talento. E claro, ele sorriu levemente. Com o seu cabelo azul. Nós faremos dele a nossa marca registrada de modernidade e coragem. Eu aceitei, é claro. Hoje, quando me olho no espelho, eu vejo muito mais do que um cabelo azul elétrico. Eu vejo uma cicatriz de guerra que se transformou em um troféu. Eu mantenho o azul. Não porque eu precise provar algo para alguém, mas porque ele me lembra de que a justiça pode ser lenta, pode ser dolorosa, mas ela chega quando nos recusamos a ser vítimas. A perseguição do Senhor. Fontana tentou me apagar, tentou me quebrar, mas tudo o que ela fez foi me forçar a encontrar uma força que eu não sabia que tinha. Ele tentou usar a minha identidade contra mim, e eu a transformei em uma armadura, e eventualmente, em um símbolo de vitória. Você pode estar passando por uma situação injusta agora. Pode ser no trabalho, na família, no relacionamento. Pode parecer que você está encurralado, que não há saída. Mas eu estou aqui para te dizer, não desista. Não deixe que eles reescrevam a sua história. Às vezes, você precisa pintar o seu mundo de uma cor completamente diferente. Uma cor que assuste os covardes e inspire os corajosos, para finalmente ser vista pelo que você realmente é. A cozinha do L'Heredità agora é um lugar de respeito, de criação, de paixão. Não há mais medo, não há mais sussurros tóxicos. E quando um prato volta, não é com um grito de acusação, mas com um pedido de feedback. Porque eu sei, melhor do que ninguém, que o ingrediente mais importante de qualquer prato não é o açafrão, a trufa ou a carne mais cara. É a dignidade de quem o preparou. E isso, meu amigo, é algo que nenhuma cor de tinta, nenhuma mentira e nenhum chefe abusivo jamais poderá tirar de mim novamente. Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho.